programa Diálogo Cósmico. Namastê, pessoal. Pessoal do canal 21 TV Cidade, canal 21 TV Cidade. Agora o nome da TV em São Tomé das Letras chama-se Canal 21 TV Cidade, que ainda é Karen e Joel, né, nossos queridos lá de São Tomé. Hoje eu vou falar sobre um tema muito bom, que me deixou bastante entusiasmado, praticamente, vamos dizer, uma renascença da vigília ufológica, né, que está sendo organizada pelo professor Steven Greer. Steven com F, não é com PH como muita gente pensa, é Steven, S-T-E-V-E-N, Greer, G-R-E-E-R, o Steven Greer, que é o cara que faz aquele Project Disclosure, aquele projeto de desacobertamento, coloca os militares aposentados para confessar, né, publicamente que eles viram UFOs, tal, que eles mantiveram silêncio durante muitos anos. Ele fez um projeto muito bonito nesse sentido. Ele é realmente, no momento, eu diria, na ufologia, a pessoa mais combativa, uma das pessoas mais combativas, uma das pessoas que mais luta para manter viva o interesse das pessoas por ufologia, que caiu um pouco dos anos 70 para cá, né, dos anos 80 para cá. Como eu fui numa livraria uma vez e falei assim, eu tenho um livro de ufologia, a mulher falou assim, ufologia é coisa fora de moda, né? E realmente, assim, a gente vê que o alcance, assim, midiático no Brasil praticamente não existe, eles não deixam passar. Então conseguiram realmente abafar o caso em muitos lugares do mundo. Mas o Steven Greer, ele realmente luta pelo negócio, e ele não só luta no campo da revelação dos militares e tudo mais, mas ele luta numa outra frente muito mais interessante, no meu entender, ou tão interessante quanto, que é a frente das vigílias ufológicas em si, onde ele criou uma coisa chamada CE5, Contact Expeditions 5, Expedições de Contato 5. Então eu não entendi muito bem por que do 5. O CE5, ele tem uma experiência dele de vigília com o grupo dele. Ele, Steven Greer, mora na North Carolina, na Carolina do Norte, e ele tem o seu grupo de ufologia lá. E o grupo de ufologia dele tem resultados, assim, como eu nunca vi, entendeu? Assim, eu vi uma filmagem de um UFO dele, tá no horizonte ali, apareceu um UFO, assim, acima do mar, e apareceu um outro menorzinho cresceu, o maior foi diminuindo, eles foram se alternando. Coisas, e mais chocante do que ver isso é que eles se deixaram filmar, né? Parece que o Steven Greer tem a amizade dos ETs total para chegar a esse ponto, né? Coisa que é muito rara, muito rara. E aí essa filmagem que ele faz em uma praia, não sei que praia que é nos Estados Unidos, me chocou muito, assim, resultados, porque eu já fiz milhares de vigílias ufológicas, eles nunca deixaram filmar, né? E também outras pessoas que eu conheço também não conseguiram filmar, então eu não sei como é que ele conseguiu ter essa moral para os ETs, né? Acho que ele tá, a pessoa, eu entendo que se ele consegue tudo isso é porque ele está fazendo o caminho certo, né? Ele é o cara certo, ele é o cara a ser seguido, né? Eu vou seguir esse cara porque ele está conseguindo ótimos resultados, né? Resultados que eu consegui em alguns momentos, mas não com a facilidade que ele está conseguindo. Parece que ele achou a receita do bolo, né? Então ele falou que tem 3 protocolos para você obter o bom contato, né? O primeiro contato, ele está fazendo vigília desde 1991, quer dizer, ele é um super veterano. Ele tem aí seus 25 anos de vigília, né? Não, 26 anos de vigília, né? No mínimo. Então ele explica os 3 protocolos. O primeiro protocolo é o protocolo sonoro. Ele falou que nos crop circles, nos ciclos de plantações, né, que eu
falem que não acreditava e tal, mas ele disse que garante que são verdadeiros, que alguns são verdadeiros, né? Ele falou que nos crop circles existe nos ciclos de plantação existe sons registrados, e que esses sons registrados são uma espécie de senha de contato. Então esse é o protocolo sonoro. Eu não achei esses sons, entendeu? Eu procurei, se alguém sabe onde está, eu procurei no site dele, não achei os tais sons, né? Mas ele garante que esses sons, eu vou procurar mais, vou continuar procurando, se encontrar, eu vou dizer para vocês. Se algum de vocês souber, por favor, me diga, né? Depois ele tem um outro protocolo que é muito importante, que é a questão da luz, né? Protocolo da luz. Esse protocolo da luz eu já sabia, já aplicava, sempre apliquei, que é a questão da canetinha laser. A canetinha laser nunca deve ser apontada, isso ele está falando no protocolo luminoso, diretamente para um UFO, porque o UFO tem armas de luz. Então a canetinha laser pode ser entendida como um ataque, né? Não que o ET, não sei se sabe que a gente não tem arma laser boa o suficiente, ou tem, os americanos talvez tenham lá as escondidas. Então não é legal filmar, a disparar arma laser, na verdade canetinha laser, mesmo que não ofensiva, contra um ET, contra um UFO. Nunca faça isso. Nunca aponte nada para um ET, entendeu? Porque você não sabe o quanto ele conhece a cultura humana, ou o quanto ele sabe o que a gente pode ou o que a gente não pode fazer, né? Então isso não pode acontecer, né? Você não pode atirar e ele achar que você está atacando. Então ele aconselha que você simplesmente, quando tiver num grupo grande, você precisar de uma canetinha laser para apontar, ele falou que ele usa a canetinha laser, ele aponta mais ou menos na região, nunca, ele fala assim, olha para lá, aponta com a canetinha assim, entendeu? Mas nunca diretamente na coisa que está aparecendo. Então ele falou que ele trabalha com grupos grandes, grupos de 10, por exemplo, é um grupo muito grande de ufologia, então tem sempre alguém que está olhando para o lado errado. Ele fala assim, ó, para de olhar para esse lado e olha para cá, ó, olha para cá, entendeu? Aí ele gira assim, a caneta mais ou menos na região, mas nunca faça assim, entendeu? É uma dica importante. Eu particularmente, eu prefiro apontar com o dedo. Eu não aconselho apontar com arma laser nenhuma. Eu não levo canetinha laser para vigília. Quem viu, viu. Quem não viu, visse. Porque realmente, entendeu? Pode ser mal interpretado. E o terceiro e mais importante item, né, que ele coloca, é a coesão mental, né? Isso é o que, por exemplo, o Laércio Fonseca faz, tal, fazer uma meditação bacana durante a vigília, para pôr todo mundo na mesma vibe, né? Isso é normal fazer, né? Por exemplo, só que ele instrui, como ele dá uma receita de bolo de meditação, né? Então ele fala para pensar nos irmãos do universo, imaginar que o seu grupo está envolto numa esfera de luz azul, e que no meio dessa luz azul sai um raio para o espaço, que é uma solicitação de contato com os irmãos do espaço, né? Que as intenções são pacíficas, que você ama os ETs, né? Você não quer mal, e que você é o vetor, né? O líder do grupo é chamado de vetor. Então, no caso, Steven Greer é o vetor da reunião, e ele tenta levar as pessoas ao contato, e ele se propõe a ser vetor, que é um porta-voz. Quer dizer, o vetor ele leva e ele recebe as comunicações e controla o grupo. Quer dizer, os ETs querem que o grupo tenha um controlador, tenha um vetor, tenha uma pessoa que manda, que é a mais experiente, que vai segurar a bucha na hora que as coisas acontecem. Porque eu sei por experiência, né? Esse foi um dos meus erros. Tipo, se você não fala nada, né? O grupo entra em pânico. Uns ficam histéricos, uns começam a gritar,
Uns começam a achar legal e gritar, entendeu? Então, por exemplo, para manter uma disciplina tem que existir um líder desse grupo, que é uma pessoa mais experiente do grupo, que vai ser chamada, que ele chama de vetor. Esse vetor também pode instruir o grupo e, por exemplo, os resultados, ele coloca os resultados do contato, isso que é muito interessante. Ele fala exatamente isso que eu sempre falo. Por exemplo, ver o ET não é normal, entendeu? Não é o que normalmente acontece. Então, por exemplo, ele fala assim, os 3 tipos mais comuns de contato que você obtém são a visualização de uma nave, a visualização de uma luz, esse é um contato. Esse é o contato que as pessoas na verdade desejam, né? Esse é o contato que as pessoas se sentem bem-sucedidas, se sentem legais e tal. Eu quando eu vejo, você viu alguma coisa? Eu vi uma luz e tal. Quer dizer, você fica feliz quando vê uma coisa, né? O segundo tipo de contato é o contato pelo sonho lúcido, né? Quer dizer, é muito frequente a pessoa quando começa a mexer com ufologia, começa a ter sonhos com UFOs, com naves, com ETs e tudo mais. Sonhos mais estranhos, sonhos muito reais, que são chamados sonhos lúcidos. Ele também considera isso sucesso em vigília. Quer dizer, sua vigília foi bem sucedida porque você consegue também ter esses sonhos a partir desse momento, né? Antigamente, muito antigamente, eu não considerava sonho lúcido contato, né? Eu falava assim, sonho você pode sonhar qualquer coisa. Mas depois eu fui vendo que as pessoas que têm sonhos lúcidos com UFOs são as pessoas que têm contato com o UFO, com o ET, entendeu? Quer dizer, quem não tem nada a ver com a coisa não tem esse tipo de sonho, entendeu? Porque não faz parte da psique das pessoas comuns. Elas não sonham com isso. Se elas não têm contato nenhum, elas não sonham com isso, né? E o terceiro nível é a canalização, entendeu? Ele também aceita as canalizações como resultado positivo de um encontro, né? Ele fala assim, olha, às vezes as pessoas fazem canalizações no ato, né? Começam, se você tiver um médium forte no lugar, ele canaliza no ato. Isso o professor Lars Fonseca também chegou na mesma conclusão. São bem parecidas as conclusões do Steven Greer com o Lars Fonseca, só que o Steven Greer, eu dou um ponto para ele, porque ele não tem o background espírita, né? Então, assim, por exemplo, os Estados Unidos é um país protestante. Os Estados Unidos é um país, na verdade, muito menos aberto às coisas espirituais do que a gente. Tem gente lá que faz comunicação espírita com os mortos e que não acredita em reencarnação, né? Por exemplo, isso no movimento espírita brasileiro é uma condição sine qua non. Se você não acredita em reencarnação, você não é espírita, né? Quer dizer, então a gente de uma certa forma tem uma vantagem, a gente tem uns 100 metros de vantagem, porque a gente já vem de uma cultura que considera, na verdade, a sociedade católica considera karma e reencarnação um tema normal, que é falado em todas as famílias, né? Então, assim, as pessoas aqui no Brasil, elas são de uma certa forma mais próximas do que seria a visão espiritual que vai bem para a ufologia, que é uma visão orientalista, ou New Age, ou espírita, ou espiritualista, e não uma visão protestante que acha que a gente morre e vai dormir no túmulo até o dia da ressurreição, do fim do juízo final. Que isso é uma coisa muito americana acreditar nisso, né? Então a distância para você quebrar esse paradigma e chegar até um contato ET é muito maior, né? Eu admiro muito o professor Steven Greer. Claro que ele também já era um espiritualista desde o começo, né? Mas ele está revolucionando aí a ufologia nos Estados Unidos, entendeu? Tirando dessa negatividade de reptiliano, Grey, não sei o que, David Icke, reptiliano, malvado, horroroso, o David Jacobs antes dele, Grey, horroroso, mal intencionado. Não, ele está voltando àquela ideia de assim, o UFO está lá, vamos buscar um contato, vamos fazer disso uma coisa interessante, vamos fazer disso uma coisa útil, né? Porque realmente se a ufologia foi simplesmente para discriminar o medo, né?
a gente realmente não tem por que procurar contato, né? Tá? Maravilhoso esse cara, vou estudar mais. Foi uma dica do Rogério Chamorro, eu agradeço o Rogério. Ele é sempre muito antenado, muito bacana, e me deu uma dica muito boa aí que eu agradeço. Assim, vamos começar 2017 com esperança, né? Esperança é tudo, a gente não pode perder a esperança, ok? Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico, e namastê.